Olá, ótima tarde, ótima noite para quem estiver em outro país, em outro fuso horário. Estamos ao vivo nos estúdios da SOT Podcast com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentá-la, quero agradecer aos apoios, da MG Telecom, Jaguar Motos, são nossos parceiros aqui da SOT Podcast. Vamos lá? Eu vou pegar minha colinha aqui, porque tem muitos atributos dessa nossa convidada de hoje. E antes de apresentar a convidada, curtam e compartilhem o nosso canal aí, asotepodcast.com.br. Vamos que vamos! Gratidão ao meu amigo Elvis, que está na técnica, também ele é apresentador hoje, ele vai ficar na técnica, mas ele sempre está aqui do meu lado, ajudando a gente a fazer aqui um bate-papo muito bacana com diversos convidados na nossa cidade de Manaus. Senhoras e senhores, deixa eu pegar minha colinha aqui. Mãe, médica, pediatra e mentora de pais. Olha que legal. Ela capacita pais a compreender as necessidades das crianças, oferecendo conselhos práticos para promover uma criação segura e consciente. Elvis, me ajuda a bater as palmas para ela. Senhoras e senhores, me ajuda a receber doutora Bárbara Leite. Uhul! Seja bem-vinda, doutora. Obrigada por essa oportunidade. E vamos aproveitar e trazer bastante contribuição para as pessoas de Manaus e do Brasil e do mundo que queiram ter esse acesso. Muito bacana. Vou aqui para a primeira pergunta. Como a experiência de ser mãe influenciou na sua abordagem como médica, pediatra e mentora de pais? Fala pra gente aí, fala pra eles aí. Então, a ideia começou porque era uma dificuldade pessoal, né? Eu busquei muito conhecimento porque na faculdade de medicina, na pediatria, a gente aprende a tratar doenças. E eu acho que essa abordagem de maternidade, a gente não tem nenhum livro que ensine a ser mãe, né? Ensina a ser pai. E os cursos, eles são sempre direcionados de uma forma rotular. E eu queria trazer um diferencial. E aí, quando eu tive meus filhos, eu percebi que eu podia contribuir de forma diferenciada na minha avaliação pediátrica, porque a maternidade trouxe para mim gestão de tempo, trouxe disciplina, trouxe foco, trouxe percepção infantil além dos livros. E isso ajudou muito a ter essa ideia de ser mentora de pais. Quantos filhos são? 2. Qual o nome deles aí? Ingrid e Francisco. E a idade? 6 anos e 5 anos. Olha só, ela tem muita experiência como médica, como pediatra e como mãe também. Sim. Vamos para a segunda pergunta, então. Eu estou colando aqui. Em sua missão de tornar os pais mais habilitados, quais os principais desafios que você observa nas famílias contemporâneas? Fala pra gente aí, doutora. Então, o que eu percebo é que as famílias diminuíram muito. Né? Hoje as pessoas têm no máximo 2 filhos. E o que acontece? O desafio começa que a ausência dos pais, por querer fornecer o melhor, priva as crianças de terem esse contato com os pais, e aí os pais tentam suprir de formas equivocadas, com brinquedos, com lazeres sem os pais. E o outro desafio que eu percebo é que as pessoas sabem o que elas querem fazer de diferente das criações que tiveram, mas não sabem como fazer diferente. E é aí que eu trago para essas famílias o como fazer diferente nas famílias de hoje. Muito bacana. Olha aqui, estão elogiando a doutora aqui nos grupos. Ela parece uma atriz, hein? A gente está aqui perto dela. É, sinceramente, uma bela pessoa. Vamos lá, essa foi a segunda pergunta, vamos para a terceira pergunta. Você pode compartilhar uma situação específica em que a compreensão dos sentimentos e anseios de uma criança foi fundamentada para o tratamento ou o aconselhamento que você ofereceu para um dos seus clientes? Então, o que eu posso trazer, por exemplo, né, a adolescência.
A adolescência, ela é o resultado de uma plantação que foi a primeira infância. E as crianças, as famílias, na verdade, elas têm essa dificuldade de fazer essa colheita, né? Por exemplo, eu atendi essa semana no consultório uma mãe de adolescente e a frustração dela era porque ele era tão grande. Porque ele era tão grande? Aí eu falei, como? Ele teve o estirão da adolescência e espichou, e ela estava achando que aquilo era um transtorno. E o que ela não percebeu era que na primeira infância que começou. Aí eu mostrei para ela curva de crescimento, curva de desenvolvimento, né? As frases estavam normal. E ela não tinha esse conhecimento. Ela não tinha o conhecimento e nem a percepção de que o comportamento dele estava alterado por conta das frases colocadas no dia a dia. E não o crescimento dele era o problema, e sim o desenvolvimento. E aí, com essa nova percepção, eles tomaram novas condutas na sua família e vão ter, com certeza, grandes resultados. Muito bacana. Elvis, se quiser fazer alguma pergunta para a doutora, o Elvis está aqui nos bastidores. Ele, ele não é simplesmente um técnico de som, não. Ele é um garoto prodígio, né? Fala 2 idiomas, ele faz tudo, esse cara. Ele pega de mentidura, é um garoto dinâmico. Se quiser fazer alguma pergunta, meu querido, pode ficar à vontade aí. Na sua jornada como mentora de pais, qual o conselho prático você considera mais impactante para o desenvolvimento saudável das crianças, das nossas crianças? O que eu percebo, o que é fundamental e que toda criança responde, é que quando eles se sentem amados, é que os pais precisam estar presentes. E presente não em tempo de quantidade, mas na qualidade do tempo oferecido. Exatamente. Ontem a gente estava aqui batendo um papo com um amigo meu, que é empresário, o Josinaldo. Ele falou justamente sobre isso, o tempo de qualidade que os filhos necessitam, né? Ele viu o vídeo de um chinesinho que... Eu não vi esse vídeo ainda, mas ele comentou. Eu vi. Você já viu, né? Já. E a filha dele, do Josinaldo, desse meu amigo que é empresário, chamou ele 4 vezes. Pai, brinca comigo. Pai, brinca comigo. Na 4ª vez ele foi meio áspero com ela. E depois ele assistiu o vídeo, cara, eu não vou perder mais tempo, eu vou aproveitar esses momentos que ela está pedindo a minha companhia, que ela está pedindo para brincar comigo. Eu não vou desperdiçar depois desse vídeo. Inclusive eu fiquei curioso, não tive tempo de assistir esse vídeo. Só assistiu, né? Já assisti. Como é que ele fala esse vídeo para ela? É porque eles perguntam da criança o que ela acha dos pais. Qual a idade da criança? Ela deve ter, assim, uns 2, 3 aninhos. Certo. E aí a criança responde que não sabe. Porque ele brinca sozinho, ele faz tudo sozinho. Aí mostra vídeos, trechos do vídeo da criança brincando sozinho, fazendo tudo sozinha. Ela tem muita autonomia. Mas ela não sabe expressar o que ela sente pelos pais, porque ela não interage com eles. Então ela não tem uma conexão com os pais. Se tivesse esse vídeo aí, tem como colocar esse vídeo aí, Elvis? Ele vai ver aqui, se não tiver, mas... Então, é bem interessante. É japonês, é chinês? Não, a criança, ela é oriental, porque ela tem um olhinho puxadinho, certo. Mas o vídeo viralizou no Instagram, né? E a legenda tá tudo em português. E fica como uma história impactante para os pais, porque a gente está muito no automático, né? Isso. E essa vida nossa é uma bênção, né? É. E essa história, eu tô curioso. Se tu conseguir, Elvis, se não conseguir, tudo bem. Colocar aqui na tela para os nossos amigos. Estamos nos estúdios da Sorte Podcast com a doutora Bárbara Leite. Ela é mãe, pediatra, mentora de pais. Gente, e uma pessoa muito agradável. Conheci agora há pouco, faz parte do GPS, um grupo que nós estamos aí caminhando, aumentando o nível da nossa permissão, não é isso, doutora? Isso. E conheci ela no GPS, mas pessoalmente estou conhecendo hoje. Vamos aqui para a 5ª pergunta. Como equilibrar sua carreira como médica, pediatra? Olha só, essa é interessante. Mentora de pais e sua vida como mãe e esposa também, né? Então, isso no início foi bem difícil, porque eu realmente fiquei totalmente perdida. Eu não sabia se eu dedicava a minha atenção para o marido, para os filhos, para a casa, para a carreira,
E aí eu fiquei, como a gente chama no nosso GPS, com o meu PDA totalmente descontrolado. Então, PDA é percepção, decisão e ação. E ação. E estava totalmente descontrolado. E aí a maternidade, ela me ajudou muito em controlar o todo, trazer o gerenciamento, que é a arte de ter prioridades, né? Priorizar o que era importante. E como eu consegui isso, eu fiz mentorias, né? Para conciliar maternidade e carreira, para aprender a ter planejamento e estruturar a minha vida perfeita. O sonho grande, né? De equilibrar todas as áreas da minha vida, espiritual, né, lazer, relacionamentos, e agora faço parte do GPS. Nós fazemos parte do GPS, Grupo de Permissão Superior. Muito legal, do nosso querido Elton Euler. Está transformando a vida de muita gente, inclusive a nossa, né, inclusive doutor? A nossa. E seu esposo, o nome dele é Dr. Igor, né? Isso. Ele é pediatra também? Ele também é pediatra e especialista em modulação hormonal e qualidade de vida e bem-estar. Modulação hormonal, interessante, hein? Já quero convidar aqui, de primeira mão, para o doutor estar aqui com a gente. Você acha que ele tem tempo? Para bater um papo legal? A gente arranja um tempinho aí para ele ter essa oportunidade. Especial para o doutor Igor, que é o esposo da doutora Bárbara Leite. Vamos aqui para a sexta pergunta. Em sua visão, qual é o papel crucial da empatia na relação entre os pais, filhos, e como isso pode impactar na saúde infantil, doutora? Então, essa pergunta eu achei, assim, fenomenal. Ela é muito importante mesmo. Foi o Elvis. Porque o que acontece? É muito comum a família cobrar das crianças comportamentos, atitudes. E eu costumo explicar para os pais que a criança, ela nada mais é do que uma tela em branco. Olha. E aí a tela em branco, ela não tem nada. Ela só vira uma obra de arte quando alguém pinta, quando alguém desenha, né? Quando alguém modula aquele quadro e transforma a tela em branco em uma grande obra de arte. Assim é a nossa criança. A nossa criança, ela veio pura, inocente, imatura e zerada de conhecimentos. O que a gente aplica nelas, que a gente vai ter de frutos. Então, o que a gente busca com a empatia? Empatia é o pai se colocar no que a criança tem de oportunidade, de conhecimento e trazer para sua realidade e circunstância como ajudar a criança. Às vezes, por exemplo, o pai cobra da criança porque derramou um copo, mas a criança só tem 2 aninhos, ela mal sabe segurar. E aí foi um acidente. Saber se portar diante de um acidente não quer dizer que a criança fez de propósito. Dificilmente uma criança faz as coisas de propósito. Acontece por um imprevisto, um acidente, é inesperado. E a empatia do pai, da mãe, está onde? Em se colocar. Se ele tivesse na mesma idade, com o mesmo conhecimento que foi passado para aquela criança, ele agiria como? Ele sabe que tem que segurar com as 2 mãos? Ele sabe que não pode estar muito cheio porque pesa? Provavelmente não. E aí, alinhar as expectativas com a realidade esperada para a criança traz harmonização e uma base sólida para a conexão familiar. Legal. Doutora Bárbara Leite, hein, mandando ver. Hein? Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte aí, está ao vivo com a gente, Josinaldo. Eu contei a história agora há pouco sobre o vídeo do chinesinho, do oriental, né? Uhum. E tocou muito ele. Ontem ele falou aqui muito emocionado sobre esse vídeo. E aconteceu esse episódio na casa dele, a filha dele querendo atenção, e depois ele percebeu, cara, o que eu estou fazendo? Eu preciso dar atenção para ela. E a pergunta dele é o seguinte aqui, deixa eu ver aqui, mandou aqui para mim, o nome dele é Naldo Bandeira, empresário, pai, né, tem 3 filhas lindas, esposo da Andréia, minha amiga. Amigo, queria saber qual a opinião dela, da doutora Bárbara, relacionada aos médicos que não têm uma atenção correta no momento de atender uma criança em uma consulta. Isso é uma queixa recorrente no meu consultório, que as pessoas elas já estão tão automatizadas, né? E o que eu costumo explicar para esses pais é que eles não se frustrem tanto com os médicos.
né? Porque a maioria das queixas, elas são relacionadas a médicos de convênio, né? E a demanda, ela é muito alta de quantidade de atendimentos para número de horas disponível. E aí acaba que fica meio robotizado. Eu mesmo, nos meus convênios, eu atendo tudo igual, porque eu acredito que é prestação de serviço meu, e não uma prestação de serviço do convênio X, Y do Estado, é minha prestação de serviço, e como eu posso contribuir com aquela família, né, de uma forma saudável. Então, é frustrante saber que tem muitos colegas que já estão robotizados, automatizados e focados em dizer, parabéns, tá aqui suas vitaminas, a receitinha pronta, próximo, e a família não tem a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Porque essas dúvidas, elas são cruciais para o desenvolvimento da criança e a formação daquele cidadão para o mundo. Atenção, papai, atenção, mamãe, corra para o consultório da doutora Bárbara Leite, que ela tem um atendimento humanizado, hein? Ela é diferenciada, ela atende com excelência, até porque são crianças, né? A criança, de um modo geral, eu percebo assim na minha prática, né? Eu já estou no consultório já tem mais de 5 anos, né? Na pediatria já tenho mais de 10. E o que eu percebo é que a criança, quando ela chega no consultório, para ela ter aquele primeiro contato, se ambientar, né? Porque a gente reforça tanto, olha, não pode falar com estranho, é proibido falar com estranho, estranho, estranho. Aí quando ele chega no consultório, eu sou a estranha. Verdade. Né? E aí a criança, ela tem que ser conquistada. Como é que ela vai falar comigo se ela foi criada num ambiente que é proibido falar com estranho? Porque realmente, gente, eu não estou dizendo para ninguém falar que é proibido falar com estranho, né? Porque o mundo está muito perigoso mesmo. Mas eu tenho que conquistar aquela criança. Então, o que eu faço? Os primeiros minutos de consulta, eu brinco com a criança, eu sento com a criança no chão, a gente brinca, conversa. Eu converso com os pais para a criança saber e chamo pelo nome para poder a criança entender que eu sou uma pessoa conhecida, né, que o pai confia em mim, então ela consequentemente pode confiar também, e deixo a criança explorar ali um ambiente enquanto eu estou conversando com o pai. Aí ela olha assim, meio desconfiadinha, até que ela se solta e permite que eu examine, que eu converse, responde tudo que eu pergunto. A família até acha às vezes, não, olha, não se preocupe se ele não for com a senhora, porque ele chora, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu falei, não se preocupe, aqui vai ser diferente. Pode brincar, daí tem lá uma brinquedotecazinha pequena dentro do consultório para a criança montar um bloquinho, fazer uma acolhida dela para ela poder se sentir respeitada, né, se sentir confiante no que vai acontecer ali. Onde fica o consultório da doutora Bárbara Leite? Na Clínica Santa Lourdes, que é no Dom Pedro, ali próximo à Pizzaria Faraó, perto do Habib's. Então, é ali naquela ruazinha, a Clínica Santa Lourdes. Muito bacana. Qual é o endereço da doutora? O endereço eletrônico para as pessoas já que estão ao vivo com a gente já entrar e te seguir? Então, o Instagram é @doutora_Bárbara, doutora.Bárbara Leite _pediatra, doutora Bárbara Leite pediatra, e no site é www.barbaraleitetaqes.net. Tax, esse nome Tax. É do maridão. É do maridão? É amazonense? Não. Ele é, ele é brasileiro, mas eu costumo dizer que ele é brasileiro, porque ele nasceu num lugar, foi criado no outro, já morou fora, então ele é do Brasil. Ele é do Brasil. Muito bacana. Tem outra pergunta aqui? Rapaz, não para, doutora, tá com audiência alta, hein? Deixa eu ver aqui. Criança, né? Criança é o ponto fraco. Tem aqui a pergunta? Foi, seu PV. Tá no meu PV aqui. Estamos nos estúdios da SOT Podcast com a doutora Bárbara Leite. Um bate-papo muito bacana. Tô me sentindo bem à vontade. Ó. Eu também. Parece até que a gente se conhece faz tempo, verdade, né? Hoje estou bem à vontade ao lado dessa mulher de Deus aqui. Vamos lá, a pergunta gostaria de saber, saiu meio cortada aqui, tá aqui. A Isa, ela gostaria de saber um pouco sobre a comunicação com filhos pequenos, né? Pediatra da minha filha, minha irmã e médica. Não entendi muito bem. Gostaria de saber um pouco sobre a comunicação dos filhos pequenos. É porque criança pequena, às vezes, elas não são verbais. Aí as famílias ficam confusas em como aplicar
a comunicação aberta, como conversar com a criança se ela é pequena, entendeu? Então, eu estou entendendo que é isso, porque a maioria das dúvidas em relação à criança pequena estão voltadas para isso. E o que a pessoa precisa entender é que a criança pequena, ela é visual, assim como a maior também. Até que idade ela é visual? As crianças, elas são visuais sempre. Sempre. Elas primeiro, elas olham, te observam e depois reagem. Porque é a primeira linguagem que a gente tem, né? A nossa linguagem, o nosso processo de construção de linguagem, ele é primeiro receptivo. A gente recebe a informação, interpreta, né? Passa por todo o sistema neurológico e aí a gente expressa a nossa linguagem. Então, o que acontece? Ela precisa construir uma base de linguagem. Então, a criança começa apontando, e aí, como é que ela faz? Ela pode aplicar a leitura. Então, começa com aqueles livros de banheiro, que eu costumo dizer, que é aqueles de banho, que são flexíveis e podem molhar, que a criança bota na boca. Então, a criança tem aquele primeiro contato com o livro. A mãe lê a história, que é super curta. Então, a criança tem acesso a palavras. E aí, ela tem qualidade de tempo, porque ela está centrada ali. Tem um tummy time, que é... Tummy time? É, tummy time. Tummy time? É o tempo de explorar a criança no seu motor. Então, bota num tapetinho e a criança fica deitadinha e interagindo com alguns brinquedinhos e a família fica ajudando ela naquele tempo de direcionamento, de atividades direcionadas. E aí elas se tornam mais do que memórias inesquecíveis. Se tornam comportamentos construtivos para a criança. E aí a mãe ensina a criança a confiar nela, entendeu? E aí ela começa a expressar e ter boas respostas no comportamento social, cognitivo, intelectual e motor de linguagem, porque ela foi construída. Essa pergunta não está aqui. Ela falando agora, me veio aqui. E crianças dessa idade que o pai, para se livrar dela, para se livrar entre aspas, dá o celular, um tablet. Qual é a consequência disso? É boa ou não é tão boa? Então, as telas, né, o mundo está digital, né? Está digital. Tirar 100% pela literatura, né, a Sociedade Brasileira e a Organização Mundial de Saúde, até os 2 anos é 0 tela e 0 tecnologia. Atenção, hein? 0. Até os 2 anos, 0 tela, 0 tecnologia. Por quê, doutora? Porque o que é a tela e a tecnologia? É o nosso acesso rápido, né? A gente tem acesso tudo muito rápido. Mas as crianças, elas não sabem o que é uma edição de vídeo, o que é linguagem correta, linguagem incorreta, comportamento adequado, comportamento inadequado. Eles não têm acesso a esses conhecimentos. Então, o que eles começam? O vídeo, ele é super rápido. Ele assiste um videozinho ali, aí ele já vai pro próximo, já vai pro próximo. Uma velocidade acima e a mente da criança aprende o quê? Que o mundo funciona naquela velocidade. E aí a criança diz, mamãe, quero água. Se a mãe não dá na hora... Já gera um estresse. Ela já gera um estresse, uma ansiedade. Por quê? Porque o mundo é rápido. Aí a mãe vai pegar água no tempo dela, a criança já não quer mais água. Aí ela joga água no chão, porque ela queria naquela hora. Tá vendo, papai? Tá vendo, e aí o comportamento da criança, a criança é classificado como hiperativa, né, que não tem atenção, fica com déficit de atenção. Por quê? Porque a mente dela vai na velocidade dos vídeos. Vídeos de 3 minutos, vídeos de 40 segundos, vai tchucu, 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 tchucu. E aí a criança tende a se comportar na vida assim, comportamentos rápidos. Tchucu, 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 tchucu. O próprio adulto já afeta, né? Hoje de manhã eu recebi diversas mensagens em diversas redes sociais. Eu tive que parar. Eu disse para minha esposa, olha, eu vou fazer uma meditação. Eu estou com excesso de informação na minha mente. Daqui a pouco eu tenho uma entrevista com a doutora Bárbara. E eu fiz uma meditação, parei, coloquei uma música bem bacana e melhorou 1000%. Mas eu estava com excesso de informação da tela, né? Aí a pessoa fica com dificuldade de dormir, porque o pensamento fica acelerado, né? Como é que desacelera? Né? Desacelera com leitura. Por que as pessoas quando estão... Com leitura, é? A leitura ajuda a desacelerar. Olha só, atenção, se você é adulto, ou criança,
ou adolescente, você está com a mente muito acelerada, doutora Bárbara Leite, já tem um e-book já? Eu tô Tá saindo, criando né? ainda, tá saindo. A doutora Bárbara Leite acabou de trazer aqui, ó, uma dica que vale milhões. 0800 para você, hein? Quer desacelerar? Leitura. É isso? A mente humana, ela é capaz de processar por minuto mais de 1000 palavras. Olha só. E aí, com a leitura, o que acontece? O cérebro, ele se concentra em falar poucas palavras, porque tu tá lendo, né? Então, tu direciona a tua palavra a ficar... Aquele número de palavras de 1000 palavras por minuto, ele é reduzido. Aquelas palavras que tu consegue ler em uma página em 1 hora, por exemplo. Né? Para se concentrar, para pegar aquele conteúdo. Por isso que tem gente que lê, estuda na cama, são adolescentes, né? A leitura na cama, e aí quando vê, tá dormindo com o livro na cabeça. A mente desacelerou, descansou, entrou no modo sono. E a criança dorme, Muito o adolescente legal. dorme. Não sabia disso, tenho 55 anos de idade, não sou mais criança, mas acabei de aprender aqui que a leitura ajuda bastante a desacelerar a mente da gente, num mundo em que as mentes estão aceleradíssimas, não é isso, doutor? Isso. Tem outra pergunta aqui, não é isso, Elvis? É a Rosângela Queiroz. Como ter suas orientações diariamente? Ela quer saber como ter. Olha que legal. Então, diariamente, eu ainda não estou disponível no mundo digital. Ainda. Mas as mães que fazem acompanhamento comigo, elas têm um grupo de WhatsApp, que elas recebem áudios diários para motivá-las na sua maternidade real, no seu dia a dia. Eu senti aí um pouquinho do GPS. Hein? Elas gostam muito. E eu realmente peguei, né, a proposta do GPS, porque faz muita diferença a gente trazer percepções, né, do nosso dia a dia e construir, né, uma visão nova para as mães que estão no seu corre-corre do dia a dia, né? E nos grupos eles estão em mães. Na mentoria que eu faço, a ideia é conseguir construir uma plataforma que eu possa fazer os encontros digital. Tá aqui o rapaz aqui. E aí ele conseguir trazer essa oportunidade para outras pessoas que não sejam só as mães que me acompanham no consultório e nem só as mentoradas, né? Mas no Instagram não, gente, desculpa. No Instagram eu tento trazer bastante conteúdos todas as semanas e tudo que é aplicado para as crianças, fica a dica, você que é adulto e ficou muito interessado. Tudo que é aplicado para as crianças, você adulto pode se remodelar. Olha que legal. E aí programar o que você aprendeu e aplicar junto com o seu filho autoconhecimento e passar para o seu filho também. E assim vocês vão construindo uma relação nova. Vou fazer aqui uma provocação. Nos próximos 90 dias, esse e-book vai estar pronto. Ela pode contar com a nossa ajuda. Esse livro também, que ela vai partejar, vai sair, vai estar pronto. Eu já tenho um guia prático de proteção infantil. Eu só não... Publicou ainda. Eu não publiquei nem editei ele, não fiz um editor. Tá tudo aí já. Tá tudo aqui. Olha que bacana, ela já trouxe aqui. Passo a passo. Um trechozinho, só um trecho, não fala, não o pessoal. Eu transformei, né, um guia prático da proteção infantil e transformei em passo a passo. Então são os 12 passos para promover a proteção infantil. Olha só, os 12 passos para promover a proteção infantil. Autora desse projeto, doutora Bárbara Leite. Então, a gente tem comunicação aberta, educação sobre segurança, supervisão ativa, ambiente seguro, estabelecer limites, conscientização sobre abusos, gerenciamento de tempo, aproveitar oportunidades, estar pronto para os imprevistos, implantar rotina, diferenciar expectativas e realidades e se conectar com outros pais. Muito legal. Muito importante isso. Então, o desafio foi lançado. Daqui a 90 dias nós vamos estar aí com o e-book dela, e quem sabe também com esse livro aí. Olha, falar em livro, nós aqui a SOT Podcast, além dela ser um podcast, ela também é uma editora, não é isso, Elvis? Nós vamos publicar 7 livros simultaneamente agora em dezembro. O nome do meu livro é 30 anos do Sim. E tem outros amigos aí, inclusive o Josinaldo Bandeira
também vai estar com a gente nessa jornada, vai publicar o livro dele. Eu até esqueci o nome. Tu lembra aí do nome do livro do Josinaldo? No Meio do Caminho. No Meio do Caminho. Eu achei da hora esse título, uma história muito linda de superação. O cara morou na rua, morador de rua, criança ainda, né? Uhum. E conseguiu passar por todos os obstáculos. E hoje é um grande empresário, um grande pai, um grande ser humano, no qual eu faço parte desse ciclo de amizade muito lindo que nós temos, né, juntos. É bem legal mesmo. Tem mais uma pergunta aqui, mas olha, não foge não, daqui a 90 dias vai estar esse... Ficou o desafio, né? Ficou o desafio, e olha, hoje com a inteligência artificial, com grandes profissionais como Elvis, o Alejandro e muitos Com outros. as parcerias certas. Com as parcerias certas, você pode se tornar aqui uma parceira nossa. Aqui nós queremos criar um ecossistema de pessoas extraordinárias, que levam essa mensagem humanizada para as pessoas. Com certeza. E você O será bem-vinda. importante é ser simples, né? Tornar simples aquilo que as pessoas rotulam como difícil, impossível, traumático, que filho acaba com a nossa vida, que filho nunca mais tu vai dormir, que são as frases clássicas que as pessoas, quando tu menciona que quer ter filho, as pessoas já jogam um turbilhão. Nesse mundo cruel, tu quer ter filho? Assim, eu tenho outra pergunta aqui. Olha a Rosângela Queiroz, ela tá demais. Sei que a doutora tem uma mentoria online. Como funciona? Então, Não sabia dessa, não. a mentoria, ela é personalizada, né, para os pais. E na primeira etapa a gente faz como? A gente faz uma linha do tempo com a família, para a família ter oportunidade de trazer como é que foi a infância dela e quais as crenças que ela tem de família, de valores a serem passados adiante. E a partir disso, a gente trabalha com planejamento. E aí a gente propõe como a família pode se reestruturar na implantação de novas rotinas e tornar aquele ambiente familiar favorável e saudável para a criança e para a família como um todo. Muito bacana. Tem mais duas perguntas que eu quero fazer para a doutora aqui. Trouxe água aqui para a gente, eu estou com a garganta seca. E a gente vai já colocar aqui e vamos, no final a gente vai fazer um brinde aqui, mesmo com água, tá? Tá Porque água é ótimo. vida, água é prosperidade. E eu só bebo água. Eu também. Vamos lá. Quais são os principais mitos ou equívocos que você encontra com frequência em relação à saúde infantil e como você consegue esclarecer? Então, o mais presente é que criança não entende nada. Isso não é verdade. Não, isso não Olha é só. verdade, gente. Hoje está caindo um mito aí de dezenas de anos. De séculos, eu diria. Séculos, né? Porque todas as gerações que eu conheço dizem que criança não entende nada. E criança, ela é um filtro. Se você quer saber o que você está fazendo de errado, olhe para sua criança. Se você está percebendo qualquer comportamento inadequado, ele aprendeu com você. Olha. Então, fica a reflexão. Se alguém na sua casa está tendo aquele comportamento, pode ser você, pode ser o seu parceiro, parceira, pode ser, né, o cuidador, alguém está tendo aquele comportamento e a criança só está replicando. Então, a criança ela pode não ter entendimento, porque o entendimento ele vem a partir dos 7 anos. Né? A consciência de tempo, o entendimento. Então, assim, para criança menor de 7 anos, ontem, pode ser mês passado, pode ter sido ano passado. Para eles é ontem. Amanhã, pode ser amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos. E hoje é hoje. Mas eles são atemporais. Outro mito, né? Que não tem problema falar com a criança, fazer aquela vozinha assim, sabe? Olha, aquela vozinha que ela tá falando aí. Atrapalha muito Atrapalha a o criança. processo de expressar da criança, porque ele não entende o que está sendo falado. E aí ele replica. Aí ele fica. Eu fiz muito isso, doutor. Aí a criança. Aí a mãe aprende que aquele é água. Aí ele vai lá, pega água para a criança. Só que quando a criança vai socializar, ele vai fazer o para a professora vai saber que aquilo é água, gente? Faz sentido. Não vai.
Então, a gente tem que conversar com a criança, não estou dizendo para bater aquele papo, oi, tudo bem? Eu sou a senhora, sua mãe, e eu estou aqui para conversar com você. Não é isso. Mas trazer palavras claras, uma dicção boa para a criança entender. E há um comportamento que eu costumo explicar para os pais que faz parte do processo da linguagem, eles não percebem e criticam. O hábito de colocar a mão na boca. A gente está falando e a criança vem ficar com a mão na nossa boca. É pai. Lembra quando seu filho era pequeno, que tu começava a falar e ele ficava botando a mão na boca? Então, isso faz parte do processo de aprender a movimentação da mandíbula e da língua. E aí você fica, tira a mão da boca, tira a mão da boca. Tá vendo? E repreende a criança, e aí ela está tentando só aprimorar uma fala, um movimento de língua que ele não sabe fazer e tenta aprender com o outro. Muito legal. E aí, gente, vou te falar, hein? Quebrou aí vários paradigmas. Doutora, eu quero tirar uma dúvida já. Eu tenho 55 anos e me bulinaram muito. Existe o boi da cara preta? Porque me assustavam com isso lá na minha infância. E foi o que me vem, né? Boi da cara preta. Caramba, eu tinha medo disso. Então, o boi da cara preta, ele é um folclore, né? Um personagem folclórico. Ele não é do mal. Ele existe, mas ele é uma criação do homem. Olha. E aí, o que acontece? Antigamente, as famílias eram muito grandes. Eram famílias de 10 filhos. Reflitam aí quantos tios vocês têm, né? Eram famílias de construções grandes. E aí, dizer assim, hora de dormir, para 10 pessoas dormirem ao mesmo tempo é complicado, né? Verdade. Então, tinha que criar algumas estratégias. Aí, inventaram o boi da cara preta, inventaram um monte de historinhas ruins, né? Para poder a criança ter medo e dormir. Porque durante o sono nada vai acontecer porque o papai está aqui para me proteger. Olha. Assim é a musiquinha também, tem uma que o papai foi para a roça, mamãe foi trabalhar, todo mundo e a criança ficou com quem, gente? Na história. Verdade mesmo. A gente ensina as músicas, mas a gente tem que refletir sobre as letras. Perfeito. Perfeito. Elvis, se tiver mais alguma pergunta, vem mais. Doutora, a senhora está com a audiência lá em cima, hein? Qual o seu endereço eletrônico aí do Instagram? @doutora Bárbara Leite, _pediatra. Exatamente. Cadê aqui? Outra pergunta. Vamos lá. Essa pergunta aqui, Elvis, como adquirir sua mentoria, é isso? A Rosângela. Como adquirir a Rosângela Queiroz. Ó, tá super interessada. Então, na mentoria tem no site www.barbaraleitetax.net, tem um formulário de interesse, né? Porque daí eu dou uma prévia de saber se a pessoa, eu vou ter como contribuir com aquela família, né? Porque a mentoria não é para todos, né? É para quem precisa. Olha, muito bacana. E aí eu também não quero só dinheiro. Eu quero contribuir para a construção de um lar harmonioso. Se eu puder contribuir com aquela família, e aí preencho o formulário de interesse, e a partir desse formulário a gente troca o WhatsApp, e aí a gente dá início ao acompanhamento. Eu sou empresária da doutora Bárbara Leite. Você vai entrar aí no @sote.com.br. É tudo comigo agora. A gente está chegando no final. Tem mais alguma pergunta aí? Bate-papo muito bacana. Ela tem muito conteúdo, gente. Ela vai vir num novo momento aqui. A gente pode trazer, inclusive, quem sabe já lançar esse e-book aí. Mas tem um projeto para o e-book já? Eu elaborei o texto redigindo no Word, né? E aí eu preciso transformar ele para e-book. Entendi. É porque eu particularmente não sei fazer e-book. Aí eu tenho que... A gente está olhando para um rapaz aqui que faz e-book então, até no pensamento. Pronto, vamos conversar. O Elvis, o Alejandro, o Saulito. Quero mandar um abraço aí para a equipe da SOT que está aí com a gente. Misael, Saulo, Alejandro também, né? Tem muita gente com a gente. Tem mais alguma pergunta? Ó, mais uma aqui, ó. O que inspirou você a entrar na carreira que atua hoje?
O que inspirou a doutora Bárbara nessa carreira de pediatra e mentora de pais? Então, quando eu era criança, eu dizia que ia cuidar das pessoas. Olha. E eu ia cuidar de criança. A minha primeira análise, eu ia ser babá. Eu dizia que ia ser babá quando eu crescesse, porque eu gostava de cuidar das crianças. Conforme eu fui crescendo, né, eu fui entendendo o que eu queria e o que o serviço de babá fazia. Aí, ser babá não contemplava o que eu buscava, né, que era contribuir com a proteção da infância, porque eu achava muito chato as crianças serem rotuladas, né, de vários comportamentos, e só porque o pai não tinha paciência às vezes, e aí que dizia para a criança, para de se fazer de vítima, tu é vítima. A criança é vítima mesmo, ela não sabe nada, coitado, ela é uma vítima, e é uma vítima dos pais às vezes. E aí eu queria que essa semente fosse plantada de forma diferente. Aí eu busquei na medicina, na pediatria, e aí eu fiz a faculdade toda dizendo que ia ser pediatra. As pessoas me criticavam muito, dizendo que era coisa minha e que eu ia conhecer tanta coisa na medicina que eu ia sair da pediatria. Mas terminei, fiz a pediatria, e aí na pediatria eu ainda estava com aquela pulguinha, sabe, assim, não é só isso, que a pediatria não é só isso. Como eu posso contribuir mais para a sociedade infantil? Como eu posso contribuir mais para o desenvolvimento infantil? E aí veio a ideia da mentoria, de eu poder trazer para as famílias, né? Porque consultório a gente sabe, né? Tem agenda e a agenda não tem como eu ficar o dia inteiro ali disponível. Mas com conteúdo digital eu conseguiria contemplar maior número de pessoas em um menor tempo. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Adina Raposo, o que ela acha, a doutora Bárbara, das crenças antigas como passar álcool para aliviar a febre? Isso é uma crença? Ou funciona mesmo? Então, o que acontece? O álcool, eu até deixo, entendeu? Porque eu acho que o que não atrapalha... Deixa quieto. Pode ser, né? Mas o que acontece com o álcool? O álcool, ele é volátil, e quando a gente passa na nossa pele, a gente não fica com a sensação de que está gelado? Sim. Então, a febre, o que é? Um período de hipertermia. O corpo, ele entra em uma aceleração e começa a aquecer para matar os germes que estão contaminando a gente. Então, para nossa proteção, ele começa a esquentar o corpo, e aí o corpo quente mata tudo de ruim que está querendo nos contaminar. Certo. E aí o que o álcool faz? Ele torna geladinho. E aí o tornar geladinho controla o alívio da febre, mas não vai resolver a febre. Vai aliviar um sintoma, porque a febre é só um sintoma. Alguma coisa está acontecendo. Então, fazer a compressa com água gelada, compressa com álcool, não vai atrapalhar o processo. Mas é importante que fique a avaliação médica para saber por que está tendo a febre. Não é só aliviar um sintoma. Investigar a febre. Tem que investigar por que está acontecendo. Perfeito. Tem mais perguntas. Rapaz, a doutora está com uma audiência lá em cima, hein? E está dando muita audiência aqui para a SOT Podcast também. A eu acho que é Márcia Andresa, né? Quando a criança chora muito, querendo ter alguma coisa e não... Deixa eu ver aqui. Não dá para comprar. O que dizer? Menina, eu tô lisa? Não é isso não. Então, o que acontece? A consciência financeira, ela é plantada desde a infância. Por que ele está chorando por não ter? Provavelmente porque até aquele momento, tudo que ela quis, ela teve. Ah, entendi. E aí agora ela quer e a mãe está dizendo não pela primeira vez. Entendi. E então, o que acontece? O não, ele já tem é cientificamente comprovado que o não, ele não é processado pelo nosso cérebro. A palavra não. Tanto é que na minha casa a gente evita o não, a gente usa proibido. Não existe o não. O não, quando constrói uma frase, presta atenção, reflete aí. Quando alguém conversou contigo e falou não no meio da frase, tu não perguntou dela, mas não sei o quê, afirmando?
Provavelmente sim. Por quê? Porque o não, ele não é processado pelo cérebro. Olha, Então, tu dizer pra criança assim, não tenho, não dá, ele tá achando que dá. Só que tu que não quer. entendi. Entendeu? Então, é trazer para a criança a conscientização financeira. Então, olha, dessa vez a gente não vai conseguir, mas sabia que a gente pode juntar? E se a gente juntar um tempinho, um dinheirinho, outra oportunidade, a gente consegue. Outra oportunidade não significa dizer amanhã. A gente compra. Outra oportunidade, Ou- boa. Porque se você diz amanhã, a criança, Amanhã o papai dá, tá amanhã mentindo. o papai dá. Se ele não Tá der- mentindo, porque não vai dar no amanhã, porque se tu não tinha dinheiro hoje, amanhã tu não vai ter. 2, né? A mentira, a criança aprende que mentir Faz é parte. normal. E outra construção, a criança não sabe que amanhã é amanhã. Amanhã, todo dia é amanhã. E aí todo dia ela vai te perguntar, cadê? Verdade. Então, tem que trazer conceitos novos. Filho, eu sei, você quer muito isso. Hoje, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai brincar, a gente vai não sei o quê, e vai juntar o dinheirinho. E aí faz porquinho, faz cofrinho de lata de leite velha. Muito legal. E mostra, olha, dessa vez não dá, mas a gente junta um dinheirinho aqui e em outra oportunidade a gente consegue. Muito bacana. Outra pergunta aqui pro Naldo. Olha, Naldo, ele ia estar aqui com a gente. Ele é um pai apaixonado pelos filhos, Uhum. né? Pela família. E eu tô achando que ele disse que estava muito ocupado, mas ele ficou com medo da doutora. Olha, seu medroso, essas perguntas que você está fazendo aqui para ela, era para você fazer pessoalmente. Tô brincando. Vamos lá. O Naldo Bandeira, o que ela acha, o que a doutora acha das rezadeiras e como funciona? Rezadeira. Eu nem sei como é que elas fazem. Porque eu nunca fui em uma, então não posso dizer, porque vai que tem alguma rezadeira assistindo a gente, né? É. Então, se quer ir rezadeira, né? Ela não vai tratar. Ela vai fazer alguma mentalidade. Uma espécie de fé dela. De ali. fé, de oração, uma intervenção espiritual. E se ele acreditar, pode ser que dê resultado. Mas o que eu acredito é que ele pode ir na rezadeira, mas sem abandonar o pediatra, sem Perfeito. abandonar a avaliação. E aí, Perfeito. eu sou da teoria que o que não atrapalha, contribui. Porque se ele está confiante no que a criança vai ficar boa, se foi a rezadeira que falou e deu aquele apoio para ele, tá tudo bem. Ele fazendo o tratamento, para mim tá ótimo. Muito Entendeu? legal. O importante é não abandonar a avaliação médica, a avaliação, né, da equipe multidisciplinar, porque às vezes fica com restrição de ir num fono, num psicólogo, num físio, num neuro, em outras especialidades, a pessoa fica com medo de ir, né? Porque acha que vai receber alguma intervenção e aí tem medo. Aí pelo medo dela deixa de ir. Não, todo mundo soma, todo mundo agrega e o que não atrapalha contribui. Muito bacana. Aqui nos estúdios da Sorte Podcast tem mais pergunta aqui com a doutora Bárbara Leite. A nossa audiência está bombando aí, ó. A Márcia está perguntando aqui, quando a criança anda muito de ponta de pé, é algum sintoma de autismo, por exemplo? Então, o autismo, ele está super em alta, né, nos diagnósticos de transtornos comportamentais, mas ele é um conjunto de sinais e sintomas. Andar na ponta do pé não significa que a criança é autista. Ela pode ter usado andajar, e aí foi mal acostumada porque não alcançava o chão, ficava na ponta do pé para alcançar o chão e andar no andajar. Perfeito. E aí criou um vício de andar na ponta do pé. Os adultos que andam com ela são muito altos, e aí ela tendeu a ficar na ponta do pé para se aproximar do adulto, para poder, né, crescer. E é um hábito andar na ponta dos pés. E andar na ponta dos pés é que nem adulto que é mulher que anda de salto alto. Se você anda muito, a musculatura da perna ela atrofia. E aí dói andar normal. A mulher que só usa salto alto, ela sabe que se ela inventa de usar um tênis, uma sapatilha, o pé dói. A mesma coisa a criança que anda na ponta do pé. Se ela está viciada em andar no ponta do pé,
quando ela tenta andar calcanhar ponta, que é o correto, dói. E aí ela volta para a ponta do pé. Para isso existe fisioterapia, ortopedista para fazer uma avaliação, uso de bota se for preciso. Mas autismo, ele é um apunhado de sinais e sintomas comportamentais que a criança pode apresentar para poder ser caracterizada com espectro autista. Perfeito. Ela falou agora sobre andar na ponta do pé. Eu me lembrei, eu fui lá na minha infância, hein? Isso não é brincadeira, não. Eu andava, Elvis, doutora, na ponta do pé, mas é porque eu não tinha sandália. Eu não queria sujar os pés, eu só sujava a cabeça dos 2 dedão. Eu me lembrava lá na minha infância. Comportamento. É uma adaptação. Uma adaptação. Comportamento adaptativo é uma parte do desenvolvimento humano. Quer dizer que o senhor é autista? Não. Não, o senhor se adaptou ao meio, né? Eu não quero sujar meus pés, porque quando eu chegar em casa, minha mãe vai mandar eu tomar banho, vou ter que tomar o banho de corpo inteiro, porque eu sujei o pé. Se eu for só na ponta, eu passo ali na pia, na torneira, limpo só a pontinha do meu dedinho. Úmido. Entendeu? Então, a criança, ela sabe desenrolar o negócio. Às vezes fica muito tempo de sapato, e aí quando vai andar em um ambiente que ela não está adaptada, por exemplo, grama, por exemplo, terra, areia, né? Aí ela só está acostumada a usar calçado e piso. Aí quando ela vai, ela tem nojo. E aí ela fica na pontinha do pé. Ela está se adaptando a se acostumar a um novo terreno. Perfeito. A sentir novas sensações. Isso. Vamos lá. Mais uma. Quais as dicas que a doutora tem para os pais? De primeira viagem. A mãe ainda nem está grávida. São as tentantes, elas querem ter. Só preparando mesmo. São as tentantes, né? Isso, as tentantes. Qual a dica Eu costumo dizer que a maternidade, ela começa na vontade de ser mãe. Olha. Porque no mundo moderno, as pessoas criticam muito, né? E a maternidade, ela ensina a pessoa a ter um amor incondicional, a estar 100% disponível a outra pessoa, pelo menos naquele período que a criança é dependente, né? Tanto física, depois emocionalmente, financeiramente, até ela, né, criar seus 18 anos e estar pronta para o mundo, ela tem uma dependência, né? E a mãe e o pai, eles precisam trazer essa estrutura e construir essa estrutura para os filhos. E como que ela pode buscar? Eu, antes de ser mãe, né, eu já era pediatra. Mas o que eu fiz quando eu pensei, não, agora eu vou ter meus filhos, porque já vou casar, já vou ter meus filhos. Eu comecei a ler. Então, eu li Encantadora de Bebês, que é uma enfermeira americana que ela traz rotinas, né, para a chegada do bebê. Eu li também sobre 50 maneiras de criar seu filho sem frescura, né, de uma psicóloga brasileira, que ela traz o contraste, né, da realidade com a aplicação do dia a dia, né, de como deixar a criança interagir com os animais, interagir com água e não ser tão aquelas mães neuróticas, né? O primeiro filho, eu costumo dizer que todo filho ele é primeiro filho. Todo filho é primeiro filho. Porque é a primeira experiência com aquele ser humano e nenhum ser humano é igual ao outro. Então, todo bebê, toda criança, todo filho, ele é primeiro filho. Não importa se é 1 ano de diferença, 2 anos, 15 anos de diferença. O primeiro filho, o segundo filho, o senhor é pai de 2, né? 5. 5. São iguais? Não. Né? O momento que a gente está é completamente diferente quando a gente tem o primeiro filho, de quando a gente tem o segundo filho. Nós somos outras pessoas. E para lidar com aquela mesma realidade, né? Que o filho vai chorar, que o filho vai ter que ter aleitamento, vai ter que se adaptar, tem consulta, vai ter que ficar sem trabalhar, tem que, né? Tem todo um contexto envolvido. Então eu costumo dizer que todo filho ele é primeiro filho, porque todas as dúvidas vão aparecer de novo, então não existe segunda, terceira, quarta viagem. É todo mundo primeiro. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, eu não paro de chegar as perguntas aqui. Adina Raposo, como falar com criança de 2 anos e às vezes parece que não ouve? Como a gente consegue falar com crianças de 2 anos e às vezes parece que elas não ouvem? É isso, né? Então, as crianças de 2 anos, elas são de pequeno porte. Então, a gente tem que se colocar à altura delas. Se a gente é novo, a gente se abaixa. E fica à altura dos olhos. Olha só a dica, mães.
E se a criança é pequena, né? Porque ela só tem 2 anos, e a gente é muito grande, ou já tá velho, ou tem dor nas costas, né? Enfim, a gente coloca a criança numa altura que ela mantenha um contato visual. Porque o olho no olho, ele conecta. Além de conectar a compreensão Não mais direta. fica com medo. Porque se a gente chegar, a gente é minhonzinho, né? Se a gente chegar do lado de um guarda-costas de 2 metros de altura, a gente se sente inibido, a gente se sente constrangido, porque o cara é muito grande. Verdade. Então, a mesma sensação a criança tem, de quando ela. Aí, o que que acontece? Né? O tom de voz. O tom de voz faz diferença. É um tom de voz acolhedor ou é um tom de voz de repreensão? Hum, A criança, ela não quer decepcionar o adulto. Então, se ela está percebendo que o tom de voz não está agradando o adulto, ela vai ficar ali fazendo cara de paisagem porque ela não quer decepcionar. Doutora, a senhora teve já acesso do Elton Euler aos 5 traços de caráter? Sim, Muito interessante, né? sim. É uma ciência muito interessante. Um dia desse eu descobri, meus traços, eu fiz análise corporal online Uhum. e super interessante, que eu sempre viajei aqui, né? E É, descobri as porcentagens eu dos meus também traços de caráter. Fez também? fiz. Olha só que legal. Muito bacana. Eu achei também bem legal, porque eu tinha uma percepção, porque eu assisti tanto no Corpo Explica dele a teoria e a aplicação prática né, que fizeram em mim. E eu tinha uma versão errada, porque eu entendia que aquela, né, o spoiler da oralidade, ele era só relacionado aos gordinhos. E eu descobri que eu sou uma oral reprimida. Olha, Por isso que eu sou magrinha. caramba. Mas, spoilers. É, É, gente, a gente está falando sobre Elton Euler. Vá lá no YouTube, entre lá, Elton Euler, um dos maiores terapeutas do Brasil, está transformando a vida de muita gente opa, com os métodos incríveis, né? Tudo certo aí? Tudo certo, aqui é ao vivo mesmo. Gente, já respondeu essa aqui, agora tem mais uma da Márcia aqui. Ensinar a criança a escrever com a mão esquerda é errado? se ela não quiser, Olha, se ela não quiser, tá errado. Perfeito. Direto ao ponto. É isso aí. Estamos chegando aqui ao final. Olha só. A Andréia Bandeira, está ao vivo aqui com a gente. A pergunta dela é o seguinte: tem uma pergunta. Ela falou no início da entrevista que a criança não faz algo de propósito. Eu vi um vídeo de uma criança de 7 anos, mais ou menos. Estava em um posto de gasolina, estava com um isqueiro e tocou fogo na moto do pai no posto de gasolina. O que dizer? Como tratar um caso desse? Andréia Bandeira, esposa do Geusinaldo. Boa então, pergunta, hein? o que que ele fez? Vamos olhar os fatos. Ele pegou um isqueiro, o isqueiro acendeu e moto pega fogo porque tem combustível. Ele é um incendiário? Ele maquinou aquilo? Ah, quando a gente chegar no posto de gasolina, eu vou pegar o isqueiro, vou acender, vou botar fogo na coisa do meu pai só para prejudicar a moto dele, que ele ficar sem moto e a gente voltar a pé para casa. Não, entendeu? Então ele não faz de propósito. Ele faz, mas não sabe consequência, ele não sabe causa e efeito, entendeu? É nesse sentido que eu quero que a pessoa entenda a malícia da coisa, a criança essencialmente não tem. Agora, se alguém botar na cabeça dela, olha, quando você chegar em tal lugar, pega o isqueiro, acende, bota fogo, porque o seu pai não presta, ele vai fazer porque ele confia naquele adulto que Entendi. deu a ideia. Ele praticou porque ele é um executor, entendeu? Entendi. Então eu não posso questionar o que aconteceu nesse fato isolado, porque eu nem sei que Porque vídeo é esse. tem várias E, variáveis. é, De repente, cada fato é um fato, cada né? fato é um fato. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Essa é minha pergunta. Os meus filhos, minha esposa é técnica de enfermagem, era técnica de enfermagem, hoje ela é empresária no ramo de telecomunicação. E a gente sempre teve medo de deixar nossos filhos com outras pessoas, com um babá, porque muitas das vezes a personalidade que ela vai ali Trazer, né? trazer é daquela pessoa que cuida dela. E tiveram alguns processos, né, da gente ter que deixar os nossos filhos, gerou alguns traumas também, né? Mas graças a Deus nós identificamos, eles identificaram,
e conseguiram, aos poucos, ressignificar. A babá faz bem ou não faz bem para os nossos filhos? Então, isso depende, né? Depende do contexto, depende da babá, né? Porque a gente tem que saber como fazer um secretariado nota 10. Como é que é isso? Olha só, secretariado nota 10. Isso eu aprendi para consultório, no curso de Descomplique Seu Consultório, de um casal carioca. Mas, qual é a proposta? A gente tem que ter clareza do que a gente espera daquele funcionário. Entendeu? Então, na hora de contratar uma babá, tu tá contratando porque tu não pode estar com teu filho. Tu precisa sair. E é crime deixar a criança sozinha. Né? A criança não pode ficar só. Porque senão o juiz manda te prender por abandono de incapaz. Então, como equilibrar? Né? A pessoa precisa sair, mas precisa de alguém para cuidar. Então, esse cuidador, ele pode ser benéfico, né? Quando ele é bem orientado nas funções que ele precisa exercer. Entendeu? Os meus filhos ficam com babá desde 15 dias. Porque eu voltei a trabalhar com 15 dias de pós-parto. Nos meus 2 filhos. Tem a rede de apoio, né? Nos primeiros 40 dias, que era o meu resguardo, foi a minha mãe que também esteve presente, né? Mas eles ficam com suporte de babá. E elas são orientadas. Olha, a rotina deles é essa, eles não podem fazer isso, eles podem isso. Então, o quadrinho deles tem o que é permitido, o que é proibido, né? O que é estimulante, o que é relaxante, para poder eles terem o horário de descanso, o horário de, né, ativação, né, que não pode fazer atividades estimulantes à noite porque eles não vão dormir. Então, a gente alinha tudo e traz para aquela pessoa que vai ficar com a criança o que pode e o que não pode. Aí ela, mas, né, eu deixei com a babá, mas ela deu salgadinho para ele. Se tava o salgadinho na tua dispensa, tu disse para ela que o teu filho não comia? Exatamente. Não, que o biscoito era só teu, que ela podia comer, mas ela tinha que dizer não para a criança. Teu filho sabe ouvir não? Não, teu filho nem sabe ouvir não, porque tu não diz não para ele. Aí tu quer que a babá diga não, aí teu filho vai fazer a birra, ele vai dizer que ela vai dizer que não deu, e aí ele fez a birra, e aí ele vai dizer que ela não cuidou dele. E aí vira um ciclo vicioso. Então, como tornar aquele convívio virtuoso? Né? Tendo clareza do que se espera da função dela. Perfeito. Tem muito mais perguntas aqui. Já estamos com quanto tempo já aí de live? 1 hora, perfeito. Olha só. A Márcia está perguntando: minha filha tem muita dificuldade para tomar os remédios quando necessário. O que fazer? Eu diria que não é só ela. Tenho certeza que a senhora também tem essa dificuldade. Eu não conheço ninguém no mundo que goste de tomar remédio. O senhor gosta de tomar remédio? Não. O senhor não gosta nem de ficar doente? Exatamente, eu gosto de suplementos. Né? Mas doente ninguém quer ficar. É. Então, o que a gente precisa trazer? Trazer que remédio é bom, que remédio vai ajudar, É necessário. que o remédio é necessário. Por quê? Porque a criança, ela tem um paladar, o remédio ele não tem um gosto bom, a sua maioria. Eles tentam ser palatáveis, mas são sem adição de açúcar, logo eles não são docinhos, né? Então, eles não têm um paladar agradável e a criança já está instável emocionalmente, porque ela está doente. Né? Então, quando a gente já está doente, a gente já está emocionalmente fragilizado, a gente não quer nada com nada, a gente só quer ficar no nosso cantinho ali e esperar a doença ir embora. Né? E isso é um comportamento fisiológico do doente. Né? Então, o que a gente pode trazer? Trazer ludicidade para aquilo. Traz a bonequinha, diz, bonequinha, agora é sua vez, agora é a vez da fulana. E aí, torna o tomar remédio divertido. Não, o remédio é 8 horas. Aí, quando dá 8 horas, bora tomar agora esse remédio. Engole de guti-guti. É assim mesmo. E aí, a criança... Guti-guti. Lembra, Elvis, o guti-guti? Aí a criança fica traumatizada. Ela vai querer tomar a próxima dose? Deus o livre, passar por aquela sessão de tortura de novo. Então, tem que trazer de forma calma, serena, divertida, para a criança achar que é legal tomar remédio.
Muito legal. E manter fora do alcance das crianças, porque ele vai achar legal, ele pode tomar sem estar prescrito. Então tem que deixar fora do alcance. Muito legal, quero agradecer já aqui desde já, né, a presença da doutora Bárbara Leite, muito bacana o bate-papo, muita gente interagiu, eu acho que foi a live que mais as pessoas interagiram, estão interessados aí nesse método da doutora Bárbara, que ajuda, da mentoria para os pais, ajudarem os filhos a terem uma vida de maior qualidade. Doutora, quero agradecer. Eu quero pedir da doutora aqui uma mensagem para os pais e para as mães que ficaram aqui fazendo pergunta. Tem gente ao vivo, bastante gente ao vivo com a gente aí. A senhora deixa aí uma mensagem para esses papais e essas mamães aí. Então, a minha mensagem é que parabéns, né? Você está vencendo uma grande batalha, que é estar se dedicando a alguém, né, dando atenção a alguém, amor, carinho, né, mesmo diante de tantas frustrações, tantas dificuldades que você passou na sua jornada, você está tentando fazer diferente com seu filho. Não é fácil, mas é possível tornar simples. E a simplicidade está no dia a dia, na construção diária. E acredite no seu processo, o resultado vai ser maravilhoso. E só para complementar, lembre-se de que o seu filho ele deve ser comparado somente com ele mesmo. Não compare seus filhos com os bastidores, dos seus bastidores com o filho do palco alheio. Porque aquele filho ali também dá trabalho, a mãe também tem suas batalhas e ela só mostra o lado bom da coisa. Muito legal. Então foi uma honra recebê-la aqui. Vamos brindar com água mesmo? Isso, com saúde, água, porque nós somos prosperidade. Amém. E que a voz da doutora chegue em todos os lares, em todos os cantos, com a internet, no tradicional, de todas as formas. Parabéns pelo trabalho. Isso, brindar sem beber não pode. Verdade. E agradeço ao meu amigo Elvis, que fez um belíssimo trabalho aqui, deixou a gente muito mais bonito aqui, com som e iluminação. E é isso. E quero agradecer aqui o apoio do meu amigo Josinaldo Bandeira, de todas as pessoas que participaram, interagiram aqui com a doutora Bárbara Leite. E agradecer também o apoiador cultural, a MG Telecom, New Solution, a BR Tintas e também a Jaguar Motos. São os nossos apoiadores. Doutora, mande um abraço muito grande para sua família, para os seus filhos e para o doutor Igor. Tá convidado, hein? Ele vem? Eu acho. Olha, doutor Igor, chega aqui com a gente, quero bater um papo, quero conhecê-lo, né? E a tua família tem médico na tua família? Tem só primas. Primas. Ah, legal. Então é isso. Um beijo no coração. Mais uma vez, gratidão, doutora. Gratidão a todos vocês. Obrigado pela audiência. Curtam, compartilham. Açotepodcast.com.br. Beijo!